Oi, meus amores, voltei agora para nossa disciplina de artes. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer as atividades. Se ficou alguma dúvida referente às nossas atividades, deixa aqui no grupo para estar solucionando as dúvidas de vocês. Hoje a gente vai trabalhar lá no nosso livro de artes, na página 54, onde a gente vai começar a entender um pouquinho sobre as artes integradas, sobre outros tipos de artes, outros tipos de expressões artísticas. Hoje a gente vai trabalhar sobre a arte rupestre. Galera, o que é a arte rupestre? A arte rupestre nada mais é do que a arte feita pelos homens das cavernas. Aqueles desenhos, aquelas imagens pintados em rochas, com instrumentos primitivos, com instrumentos medievais. Então a gente tem alguns elementos que representam essa arte rupestre. A gente vai acompanhar agora no nosso livro e vocês vão entender um pouquinho melhor o que é a arte rupestre. Olha lá na página 54 do livro de artes de vocês, vamos lá? A arte rupestre. A arte rupestre é o primeiro sinal de linguagem não verbal. Quando a gente fala de linguagem não verbal, antigamente, na idade dos homens das cavernas, não existia a escrita. A escrita foi inventada com o passar do tempo pelo homem primitivo. Porém, antes da escrita ser inventada, antes do sistema de cálculo e escrita serem inventados, a única maneira da gente se comunicar com outro ser humano era através da fala, era através da verbalização. A gente falava, a pessoa ouvia, entendia e ficava por isso mesmo. A linguagem era toda feita através da fala. Com o passar do tempo, a gente foi criando métodos de expressão, de comunicação. O primeiro sinal, a primeira comunicação que foi feita de maneira não verbal, ou seja, não utilizando a fala, foi a arte rupestre, que são os desenhos nas pedras, nas rochas, nas cavernas, que são os desenhos dos homens primitivos. Os primeiros artistas da humanidade foram os homens da pré-história. É nas cavernas que encontramos as primeiras pinturas realizadas. Então, eles extraíam da natureza produtos que utilizavam como tinta para marcar as rochas, e ali eles criaram as primeiras imagens, as primeiras pinturas feitas em rochas, as primeiras imagens, o primeiro sinal de uma comunicação não verbal, o primeiro indício de que iria ser criada a escrita. Para pintar, eles produziam suas próprias tintas e pincéis rudimentares. No Brasil, há muitas pinturas rupestres que comprovam a existência do homem na América. A pintura rupestre era uma espécie de diário coletivo onde as pessoas da pré-história descreviam o seu cotidiano. Galera, na pintura rupestre, eles retratavam a realidade deles. Então, eles retratavam o dia a dia deles, com animais, com convívio com outros seres humanos. Então, as pinturas rupestres, elas tinham esse papel de registrar o que eles estavam fazendo. Então, existem várias pinturas registradas em pedras, em cavernas, que comprovam a existência de seres humanos no Brasil, em outros lugares da América Latina, em outros lugares do mundo. E essas pinturas nos dão a ideia de como era a vida naquele tempo, naquele período. Um pouco de história para você, lá na página 55. Na França, há muito tempo, 4 meninos e um cachorro passavam por uma colina, quando o cachorro caiu em um buraco escondido entre umas pedras. Marcel, Jacques e Georges e Simon foram atrás dele, passando pelo buraco com dificuldade, e entraram em uma caverna que parecia uma grande sala escura. Por sorte, eles levavam um lampião de querosene e conseguiram iluminar o lugar, descobrindo nas grandes paredes de pedra pinturas coloridas de grandes animais.
vacas vermelhas, cavalos amarelos, veados e touros, todos desenhados com fortes traços. Imediatamente a notícia correu o mundo e muitas pessoas foram conhecer a gruta e olhar as 1.500 gravuras. Aparecia também o desenho de uma figura humana, um homem e o carimbo das mãos. Ficamos sabendo que esses desenhos foram feitos pelos homens de Cro-Magnon que viveram há muitos anos. O nome dessa gruta é Lascaux. E ali a gente tem a imagem de um desses desenhos da pintura da gruta do homem de Cro-Magnon. Galera, as pinturas rupestres, elas retratavam justamente o que o homem primitivo conhecia. Então, retratava os animais, retratava o próprio homem, às vezes o carimbo das mãos. Então, as pinturas rupestres, era isso que era retratado. São pinturas simples, com imagens simples, com gravuras simples, com a tinta que era produzida, tirando de plantas, extraindo de flores, de frutos, enfim, para ser registrado nas paredes das cavernas, em rochas. Então, o terreno não era liso para a pessoa pintar, ele era uma rocha, era todo trabalhado, era todo desenhado. Então, a pintura rupestre é algo muito simples, porém com uma grande importância para a história da humanidade. A gente descobrindo essas pinturas, a gente consegue entender como era a vida do homem primitivo na pré-história. Então, a gente consegue entender um pouquinho como que o homem foi se desenvolvendo. Que tal fazer um diário coletivo? Galera, olha só, lá na página 56 a gente tem algumas ideias que vocês podem estar utilizando aí na casa de vocês. Olha só, essa página 56 a gente vai utilizar como um trabalho para vocês. Então, olha só, vamos vivenciar o dia a dia de forma semelhante aos homens da pré-história? É uma atividade em grupo. A ideia é relatar nossas atividades por meio do desenho. Você vai precisar de... Olha só, essa atividade a gente vai... como é que eu vou dizer para vocês? A gente vai modificar ela para que vocês consigam fazer isso aí na casa de vocês. Se a gente estivesse em sala, a gente iria retratar isso de forma coletiva com os nossos amigos. Porém, como a gente está em casa, a gente vai retratar isso de uma maneira mais simples, só que aí na casa de vocês. Então, você vai precisar de papel craft. Galera, pode ser folha de ofício, giz de cera e fita adesiva. O papel craft tem que ser bem grande. Ele poderá ser fixado na parede da sala de aula, que será a nossa caverna com fita adesiva. Galera, como vocês estão em casa, vocês podem estar registrando isso em folhas de ofício, em folha branca, para que vocês no final desse bimestre, vocês consigam me enviar as fotos do diário de vocês. Depois de fixado o papel, todos deverão responder as perguntas abaixo apenas desenhando. Quantas pessoas existem na sua família? Qual é o seu animal de estimação? O que você gosta de comer? E qual é o seu brinquedo preferido? Mãos à obra. Como a gente vai adaptar para nossa realidade agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 4 folhas de ofício, 4 folhinhas brancas, e vocês vão responder essas perguntas aí na casa de vocês, com a mamãe e com o papai, através de desenhos. Então, uma folha, prof. quer quantas pessoas existem na sua família, a outra folha, qual é o animal de estimação, e no final das 4 folhas, vocês vão formar um livrinho. Esse livrinho é o diário da família de vocês, é o como vocês representam a família de vocês através de desenho. Prof, tem que ser com giz de cera? Sim. Por que o giz de cera? Porque quando a gente utiliza o giz de cera, a gente tem uma precisão melhor de contato com a folha. Então, o lápis, ele traz muita riqueza de detalhes que não é a ideia da pintura rupestre. A pintura rupestre é uma pintura mais simples. Então, vocês vão utilizar o giz de cera para representar, através de pintura rupestre, aquelas 4 perguntas. Beleza? Esse é o nosso principal trabalho desse último bimestre. Então, capricho. Joia? Agora é com você. Se hoje você tivesse a oportunidade de gravar informações importantes que marcaram o nosso século para que fossem lembradas pelas futuras gerações,
Que impressões você gravaria? Nos dias de hoje, vocês vão desenhar alguma coisa que vocês queiram representar para que daqui a 50, 100, 200 anos a pessoa olhe e perceba o que aconteceu lá no século 21. E atividade 2. Podemos ainda relatar fatos que aconteceram na nossa cidade, estado ou país. Escolha um de grande repercussão ou importância e desenho. Vocês vão escolher um fato importante que aconteceu nos últimos tempos no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, e vocês vão representar através de desenho. Não é para escrever. Como eu falei para vocês, pintura rupestre não tem escrita, é desenho. Então vocês vão ter que desenhar com giz de cera. Galera, é importante vocês desenharem com bastante capricho. Joia? Atividade 3, lá na página 58. Vamos lá? Realizar uma atividade de pendura não é só um desafio, mas também uma surpresa. Ao desenhar, podemos observar as coisas ao nosso redor, pensar sobre elas e soltar a imaginação. A pintura depende do material que usamos. Faça uma pintura com pincel grosso, utilizando tinta guache de várias cores. Galera, essa página não é obrigatório vocês a fazerem. Quem tiver tinta guache em casa, disponível em casa, faz a pintura com tinta guache. Quem não tiver, pode fazer um desenho bem caprichado com giz de cera. Joia? Então, hoje nossa atividade de artes, foi super importante. A gente tem um trabalho muito importante desse bimestre, que é o nosso diário rupestre, que vocês vão ter que colocar ali na página, deixa eu voltar aqui, na página 56, o nosso diário rupestre, que a Prof vai pedir as fotos mais pra frente. E a gente tem as atividades bem legais de pintura com giz de cera. Quem tiver tinta guache, melhor. Faz com tinta guache. Quem não tiver, faz com giz de cera, que também vai estar sensacional, tá certo? Galera, qualquer dúvida relacionada à nossa aula de artes, a nossa aula sobre a pintura rupestre, deixa aqui no grupo para a Prof estar solucionando. Vou deixar aqui também uma dica de filme para vocês assistirem em casa. Galera, assistam Os Croods. Os Croods é um filme que retrata uma família da Idade Média, da idade da pré-história, que retrata uma família primitiva, a rotina de uma família primitiva, e ela traz também algumas imagens de desenhos de pintura rupestre, através das imagens que eles vão representando, que eles vão contando histórias, enfim. Deem uma olhadinha no filme, quem ainda não assistiu. Vou ver se eu consigo deixar aqui no grupo. Se eu não conseguir, pesquisem aí, peçam pro papai e pra mamãe pesquisarem pra vocês. É um filme muito interessante, a Prof adora. Além de divertido, ele retrata um pouquinho sobre esse conteúdo que a gente tá trabalhando, tá certo? Beijo pra vocês, tchau, até depois.